Oi, hoje eu vou ensinar vocês a pintar uma joaninha. É uma bonequinha que tem a forma de joaninha. Eu vou dar para vocês umas dicas que me pedem de como fixar o pano para pintar e como tirar a tinta e guardar. Eu uso sempre uma tábua de MDF, de Eucatex embaixo, e passo a cola contato permanente com um pincel, deixo ela secar uns 10, 15 minutos, que ela vai ficar aderente, ó, ela gruda um pouquinho. Então a gente vai colocar o pano que a gente vai pintar e espichar bem ele por cima dessa cola. Ele vai ficar bem lisinho, sem nervuras, não precisa esticar com percevejo, com alfinete, a gente espicha ele por cima da cola. Quando tá pintado, a gente ergue e pendura o pano em algum lugar para não ficar essa cola grudada no pano, tá? Para tirar a tinta, como eu explico sempre que eu gosto de pôr a tinta na bandeja, eu tiro a tinta, viro o potinho e tiro a tinta com uma batidinha. A gente tem que cuidar que às vezes tem algumas que são mais líquidas, outras são mais firmes, mas a gente tira a quantidade. Quando eu terminei o meu trabalho, eu vou pegar um pincel, não usei toda aquela tinta, pego um pincel e guardo de volta dentro do potinho, que vai durar bastante tempo. Eu não ponho fora esse resto que fica aqui, tá? Então vamos começar a pintar pelo rostinho da joaninha. Nós vamos usar o amarelo pele, o branco, o caramelo para fazer a sombra e o rosa chá a gente vai usar para fazer as bochechas. Vou usar o pincel da Ceramic, referência 321, o número 14. Vou pegar a tinta amarelo pele e branco junto no pincel, as duas juntas, com bastante tinta, não muito gordo o pincel de tinta, mas uma quantidade razoável para mim preencher o fundo do rostinho da joaninha. Vou colocar, preencher a fibra do tecido, cuidar para não deixar manchado, pegar as duas cores, mas não deixar manchado o rosto, que ela fique mais ou menos misturadinha. E eu não pinto o nariz e nem os olhos, ali por cima da boquinha eu posso pintar. Preenche bem o fundo. Esse tecido aqui é aquele tecido 100% algodão, é bem lisinho, bom de pintar, só tem que cuidar para não estar engomado, porque quando tem goma no tecido, a tinta não fixa direito e quando a gente lava ela pode desbotar. Eu consegui uma loja virtual que tem os pincéis da Ceramic, toda a numeração da referência 321, que tem um preço bem bom, e até eles não tinham os pincéis de número 16 e 18, e eu liguei para lá, conversei com eles, na mesma semana já estavam disponíveis os pincéis. O atendimento deles é muito bom e o preço também é excelente. É a loja Arte Camargo. Se vocês quiserem conferir, pode comparar o preço com outras lojas. O preço deles é muito bom. E tem um link no meu site, na página principal, tem um link que vai direto para os pincéis na loja deles. E tem um link também que vai para a loja, que tem tudo que é tipo de material para artesanato, desenho. Eles têm um blog também que tem várias técnicas e dicas de artesanato. É muito bom o trabalho deles.
Depois que vocês preencheram o fundo do rostinho, vocês vão pegar o caramelo. O pincel ainda tem um restinho de tinta. Vocês vão pegar o caramelo só na lateral do pincel, só um pouquinho de tinta, e vão colocar nessa beirinha onde tem a sombra, que é onde encosta no pretinho da cabecinha. Pegando na bandeja, só na lateral do pincel, vocês já conseguem espalhar a tinta para cima do pele. Se vocês verem que fica aquela lista separando uma cor da outra, lava bem o pincel e mistura. Eu lembro para vocês que essas pinturas assim com luz e sombra, bichinho, é melhor fazer depois que vocês já têm um pouquinho de habilidade com o pincel. Treinar, pintar outras figuras, frutas primeiro, folhas. Vocês vão conseguir habilidade a mandar no pincel, é melhor. Se vocês quiserem treinar primeiro nessas aqui, também pode. Talvez até vão conseguir com mais facilidade, isso depende de pessoa para pessoa. E seguir as dicas. Ó, preenchi ali. Agora eu vou pegar o pincel de número 4, também esse da referência 321, e vou fazer uma sombra em volta do olhinho. Vou pegar também só na lateral do pincel, bem pouquinha tinta, e vou fazer uma sombra no ladinho do olho. Pode ver como eu esfrego bastante, ó, para esfumaçar bem a tinta, não ficar marcado. Vou botar mais um pouquinho, esfrega bastante ali. É um pincel macio, vocês vão conseguir dar esse efeito. Agora, lavei o meu pincel, sequei, vou pegar bem pouquinho branco também na lateral do pincel e vou fazer uma luz embaixo do olho. Também vou pôr a tinta ali e esfumaçar para baixo. Ó, esfrego bastante. Isso vai dar luminosidade, volume no rostinho. Lavei, sequei o meu pincel. Vou botar um pouquinho do caramelo embaixo do narizinho também. Bem pouquinha tinta. Eu vou pegar agora o branco e vou fazer essa parte de baixo do olhinho. Também com esse mesmo pincel. Se vocês quiserem pegar o mais estreito, pode pegar. Lavo, seco bem o meu pincel. Isso é uma coisa muito importante, secar bem o pincel, porque se a gente ter água aqui nessa virolinha do pincel de metal, depois quando a gente coloca no tecido, pode vazar a água, misturar com a tinta e daí vaza a água e estraga o trabalho. Vamos pegar o verde pistache para fazer o olhinho. Ó, tirei na minha bandeja. É uma bandejinha de leite. Eu abro a caixinha de leite e aproveito para fazer como um godezinho. Ó, preenche com tinta no pincel todo. Esse é número 4, vocês podem usar uma numeração menor. Pego o branco com pincel limpo, branco só na lateral do pincel. E faz uma luz aqui embaixo. E esfuma pra cima. Agora eu vou pegar o pincel de número 2, o preto, e vou fazer uma gotinha menor em cima. São 3 gotinhas. A gente faz o branco, depois faz o verde e por último o preto. Vou pegar o pincel número 0, referência 301. Ele é 3/0, pelo tamanho do pelo.
pode ser o menorzinho, que vocês se adaptam melhor, tá? Pega esse pincel e faz o contorno do olho. E aqui assim contorna esse verde também. Vamos puxar uns cílios aqui do lado. Pra ficar bonitinho, eu gosto sempre de fazer um maior, um menor, um maior, um menor. Ele fica com mais volume, mais delicado. Fazer uma bolinha branca lá em cima no olhinho para dar a luz. E uma menorzinha aqui embaixo. A gente não fez ainda a bochecha. Com o pincel número 4, vou pegar um pouquinho do rosa. Ó, peguei em todo o pincel, mas é pouca tinta, é bem fininha a tinta. E vou colocar aqui e esfumar. Isso é bom vocês fazer antes do cílio, tá? Me esqueci de colocar, porque pode pegar lá naquele preto e manchar o trabalho. E daí põe um pinguinho branco para dar um brilho na bochecha. O narizinho também eu posso passar esse rosa, preencher. Tiro o excesso da tinta ali, pega um pouquinho de branco, mais na lateral do pincel, com a tinta pra cima, para sair bem pouquinha carga de tinta lá. Vamos fazer uma luz na parte de cima e esfumaçar para baixo. Agora, com o pincel 0 e o preto, eu vou fazer a boquinha, fazer umas curvinhas do ladinho da boquinha e fazer a sobrancelha dela, que pode ser curvadinha, se vocês verem como vocês acham melhor. Eu acho que assim ela dá uma graça no olhar. Essa parte do rostinho tá pronta. Então, agora eu vou preencher aqui em cima na cabeça, os bracinhos e as pernas com o preto. Como o espaço não é muito grande, eu vou pegar o pincel da mesma referência, o número 10, tá? E vou preencher todo o espaço com o preto. Agora eu já terminei de preencher o preto, vai nos bracinhos, na perna, na cabecinha. Meu pincel ainda tá sujo com preto. Eu vou pegar só uma beirinha do branco e vou fazer uma luz onde tá mais claro, para dar volume, não ficar aquela pintura chapada. A gente não faz todo o contorno, é só em volta, em alguns lugares. Ó, como eu quero que saia bem pouquinha tinta lá, eu pego pouca tinta aqui, mas mesmo assim eu coloco a tinta pra cima, que vai sair menos tinta no tecido. Pego a tinta, ó, põe a tinta pra cima. E daí eu espalho. Vai sair bem menos tinta. Isso vocês têm que ir vendo. Ó, só na parte de cima ali, aqui também. E aqui eu vou colocar na beirinha da perna. Isso vocês têm que ir vendo conforme vocês conseguem manusear o pincel. Que vocês vão pegar a quantidade. Aqui eu já coloquei pra baixo, ó. Eu peguei menos tinta, bem pouquinho, então eu coloquei para baixo. Se vocês têm que ir sentindo com o tempo o que vocês conseguem fazer. Agora eu vou fazer o vestidinho dela. Como eu tenho um tecido que eu preciso combinar as cores, aqui assim, ó, tem uns tons de rosa diferente, eu vou fazer o vestido com essas cores para combinar.
é o vermelho queimado e o vermelho carmim, e o branco eu vou usar. Eu vou usar também o pincel número 10, ou pode ser o número 12, como o espaço é maior para preencher, pode ser o número 12 também. Vou hidratar o meu pincel, molhar, que daí ele fica bem diferente. E vou preencher as mangas do vestido com esse vermelho queimado. Ó, pega bastante tinta, o pincel gordo de tinta, e preenche a manga com o vermelho queimado. Na roupinha vocês podem variar também na joaninha, né? As cores do olho, cor do rosto, cada um tem o seu gosto. Só uma dica para vocês fazerem. Como o corpo do vestido eu vou fazer do vermelho carmim, então eu vou usar esse vermelho queimado para fazer esse primeiro babado. Agora nessa época tá muito quente, então não dá pra gente fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque seca. Até mesmo aqui em Canela tá bem quente. A gente tem que ir fazendo aos poucos. Preenchi bem a fibra do tecido. Vou pegar um pouquinho de branco na lateral do pincel e vou fazer uma luz. Observem bem o movimento do pincel, como tá a tinta. Isso é o principal para a gente conseguir fazer a pintura. Bem pouquinha tinta. Aqui eu vou iluminar nessa parte, porque a saia tá... A blusinha tá por dentro da saia. Mistura bem. Depois eu vou fazer ainda um pregueadinho ali por cima, várias preguinhas. Mas primeiro tem que fazer o babadinho de baixo. Agora com o vermelho carmim, que é um pouco mais vivo, vou preencher o corpo. Eu preenchi o babado de baixo também com esse vermelho carmim e esse babadinho que tem na manga do vestido. Então, ainda com o pincel com restinho de tinta, vou pegar um pouquinho do branco na lateral do pincel e vou iluminar aqui nessa parte da frente do vestido. Pouca tinta, mistura pra dentro do corpinho com esse mesmo pincel de número 12. Um pouquinho de tinta e vou iluminar ainda um pouquinho nesse babado de baixo. Vou pegar esse pincel agora de referência 341 da Keramic, número 6. Vou pegar a tinta, que ele é tipo língua de gato, ó. Ele tem o mesmo pelo desse referência 321, mesmo jeito do pelo, macio e firme. Só que ele tem a formato arredondado na ponta. Então, vou pegar a tinta e vou fazer um babadinho, batendo um franzidinho na pontinha dos babados. Como aqui é o babadinho da manga, pego a tinta e bato com o pincel em pezinho, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Aqui no babadinho da saia também, pra cima e pra baixo. Como se fosse um zigue-zague, ó, pra cima e pra baixo. Isso dá um efeito como se fosse uma rendinha. Vou espalhar um pouquinho pra cima, um restinho de tinta. Bem pouquinho. E aqui assim, vou pegar o pincel de novo, de número 10, 321, pegar bem pouquinha tinta, fazer umas preguinhas nessa
essa partezinha do vestido. Aqui nessa manga nós podemos iluminar um pouquinho embaixo também. Tá um pouquinho seco, então eu peguei um pouquinho do vermelho de novo. Vou fazer umas pregas. Fazer com a parte de trás do pincel um petit pois nesse vermelho queimado com branco. Agora, com o pincel de número 12, eu vou pegar o vermelho escarlate e vou preencher o fundo da asa da joaninha. Eu vou preencher todo o fundo, eu vou tirar passar por cima das bolinhas. Se vocês não têm segurança para ver onde está o risquinho da bolinha depois, vocês podem deixar ela sem pintar. Eu já preenchi, o meu pincel ainda tem tinta, eu vou tirar um pouquinho do excesso da tinta e vou pegar na lateral do pincel o vinho para fazer a sombra. Como aparece as duas metades da asa, eu vou fazer uma sombra dividindo elas. Então, eu vou fazer aqui também encostadinho na manga. Pego um pouquinho do vinho. Faz a sombra assim. Ó, um pouquinho de tinta na lateral do pincel. E para a asa de trás, eu vou passar vou usar um pouquinho do vermelho fogo para fazer uma luz aqui onde divide. Agora eu vou pegar um pincel menor, número 4. Vou usar o preto para fazer a bolinha da asa. Não é exatamente uma bolinha, porque como a asinha tá em perspectiva, em volume, a gente diz a bolinha, mas ela é mais um oval. Se a gente desenhar bem redondinho, ela vai parecer chapada. Então, a gente dá o volume dela, fazendo ela mais comprida. Dá para desenhar a meia bolinha também, que dá a impressão que tá a outra metade pro outro lado. Mas esse detalhe é muito importante, de não fazer bem redondinha, fazer ela mais oval. Esse regador eu vou preencher todo o fundo dele com cinza lunar e vou iluminar com branco. Com pincel número 10, pego bastante tinta e vou preencher o fundo do regador. Preenchi o fundo, agora eu vou pegar o preto e vou passar ali naquela beirinha para dar profundidade no regador. Se vocês quiserem pegar um pincel menor, pode pegar. A gente vai colocar também um pouquinho de sombra aqui embaixo, naquela curvinha ali para não derramar água, né? Que tem na forma do regador. Aqui assim, nessa parte da frente. E aqui onde sai aquele chuvisquinho também, vamos fazer uma sombra. Como o espaço é pequeno, vocês podem pegar um pincel mais estreito. Aqui assim também dá para fazer um pouquinho de sombra para a parte de baixo. Vamos iluminar com branco. Lavei o pincel, pegar bem pouquinha tinta. Ó, bem pouquinha tinta.
E daí espalha a tinta pra cima do cinza. Vou pegar o pincel de número 2 para fazer nessa partezinha menor aqui. E aqui embaixo, bem na beirinha também, a gente põe um pouquinho. Pode deixar até aparecendo mais um pouquinho para dar volume. Aqui nessa parte, só na beirinha ali, para dar a impressão que tá virando o metal ali. O sapatinho também pode ser esse vermelho carmim aqui mesmo. Vou preencher todo ele. Preenchi o fundo, agora com o pincel ainda um pouco sujo do vermelho. Vou pegar um pouquinho de branco e vou fazer uma luz. A gente tem que cuidar que aquele sapatinho, os pezinhos são diferentes, um é direito e outro esquerdo. Uma presilha vem pra fora aqui, e pra ser certo, aquele lá, a presilha vai pra fora do outro lado. Então, a gente não faz arredondado aqui, ela vai lá do outro lado. Agora, com o pincel número 0, eu vou fazer aquelas anteninhas lá em cima. Pega a tinta, risca, faz uma pontinha. Aqui assim também a gente faz uns pontinhos irregulares. Com o pincel número 14, eu vou pegar o verde oliva e o branco, depois para iluminar, eu vou fazer o chão. Bem gordo de tinta o pincel. Vou fazer mais ou menos retinho para os ladinhos dela. Aqui embaixo a gente acompanha mais ou menos da largura do pincel, um pouquinho mais, uma sombra embaixo dela, e vai afinando pro lado. Lá no ladinho ele acaba bem estreitinho. Aqui embaixo a gente não preenche muito a fibra, deixa irregular. Pegar o branco também, bastante tinta, e vou virar ele para baixo, preencher embaixo, e vai indo com quase nada de tinta para cima, para misturar naquela verde que ficou em cima. Ele vai com um acabamento delicado para baixo. E aqui ele vai acabando aos poucos também, que dá uma suavidade. Agora eu vou pegar verde de novo, gordo de tinta, e vou fazer uns matinhos aqui do lado, onde eu vou pôr umas florzinhas. Eu pego o pincel mais em pezinho para fazer esse matinho. Depois eu pego o branco e faço uma luminosidade. Vou pegar o pincel também língua de gato número 10. Vou pegar esse vermelho carmim e faço batidinho. Ele fica mais arredondadinho. E depois com o branco por cima dá uma luz. Pode puxar um pouquinho de branco e cinza, assim, pegar os dois junto no pincel e fazer como se fosse a água, assim, tracejadinho. Como se fosse a aguinha caindo lá do regador. Ainda com o pincel 0, um pouquinho de preto, vou colocar um botãozinho. Olha como ela ficou, bem graciosa. Eu vou fazer com esse desenho uma capa de bombona. Depois eu vou mostrar para vocês como vai ficar pronto. Muito obrigada!